Desde o início da história da igreja, existiram muitos caminhos, muitas igrejas, muitas doutrinas, muitos profetas, muitos pais, padres, pastores, presbíteros, líderes espirituais, que apontavam um caminho para o povo de Deus que era um caminho falso, que era um caminho errado, e muitos cristãos se afastaram da palavra e sofreram por, na sua ingenuidade e boa fé, acabarem dando ouvidos a essas pessoas. E muitos morreram nessa ignorância e morreram sem desfrutar de todos os benefícios que Deus poderia lhes dar, enquanto outros foram, pela misericórdia de Deus, achados e se voltaram para o caminho da palavra e encontraram alguém que lhes pudesse dar o genuíno e puro alimento. Jesus disse que nós reconheceríamos a Ele quando ouvíssemos as suas palavras, como uma ovelha que ouve a voz de um pastor, do seu pastor, e reconhece que é o seu pastor. É assim no campo. Quando uma ovelhinha é chamada por qualquer um que passa pela estrada, ela não dá nem bola. Mas quando o pastor dela a chama, seja por um apito, seja por um sinal, seja por um tipo de berro, seja por algum efeito sonoro que ele faz com a sua boca ou com algum instrumento, aquela ovelha reconhece na hora e vem até ele para ser alimentada ou para ser guardada, para ser direcionada para algum lugar. Assim também é Jesus. Jesus é o nosso pastor, mas mais do que pastor, Jesus é a porta pela qual as ovelhas entram. E há uma passagem no Evangelho de João no qual Jesus faz essa correlação entre ele mesmo, o bom pastor, e a porta pela qual todos nós, como ovelhas, devemos entrar, se nós não queremos cair nas mãos de falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores por aí. Lá em João, no capítulo 10, a partir do verso 7, nós lemos assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, em muitas ocasiões, se compara com o bom pastor. Em outras ocasiões, ele nos chama de ovelhas. Em outras ocasiões, ele fala do reino de Deus como um lugar onde as ovelhas do Senhor vivem, o lugar do aprisco, o lugar onde as pessoas encontram seu descanso. Mas nessa passagem, de uma maneira muito curiosa, ele denomina a si mesmo de a porta das ovelhas. E porta aqui não é necessariamente uma porta como a que a gente tem nas nossas casas, mas muitas vezes é um caminho, que na região montanhosa lá da Judéia era o lugar por onde o pastor passava com as suas ovelhas, como uma espécie de rampa entre imagina uma colina que era cortada em degraus, uma montanha, e para subir de um degrau ao outro havia uma pequena rampa, algo parecido com isso, com uma pequena passagem onde algumas pedras indicavam o caminho e protegiam aquele caminho, davam segurança para alguns peregrinos, e tinha muitas funções, e uma delas era também servir de porta para as ovelhas passarem. E é muito interessante que Jesus se chama de a porta dessas ovelhas. Ele diz que ele é esse caminho. Ele é aquele que é o caminho certo, ele é aquele que traz segurança, ele é aquele que se coloca para os viajantes, para os peregrinos nesse mundo. E ele é o pastor que chama para o aprisco, mas para chegar até lá tem que passar por essa porta. Ele diz: eu sou a porta, ou seja, vocês nunca vão encontrar vida, vocês nunca vão encontrar o lugar certo de vocês nesse mundo, nem no vindouro. Vocês nunca vão encontrar descanso, vocês nunca vão encontrar sustento. Vocês nunca vão encontrar o sentimento que tem aquele que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, me fará deitar em pastos verdejantes, refrigerará minha alma, e ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não tenho o que temer porque Ele está comigo, meu bom pastor, e Ele me guarda, me protege. A gente não vai saber o que é isso se nós não passarmos pela porta. E o que significa passarmos pela porta? Só passa pela porta aquele que é conduzido pelo pastor. E uma vez conduzido pelo pastor, nós reconhecemos a porta e a voz do pastor que nos conduz por através da porta. Só que muitos ladrões viriam e tentariam tirar as ovelhas do aprisco pela mesma porta, porque eles não teriam como jogar essa ovelha lá de cima para baixo. As ovelhas provavelmente perceberiam e fugiriam, tentariam fugir, elas são boas, mas não são tanto assim.
E isso também os ladrões não são tão tontos assim, porque quebrar as ovelhas, a ovelha morrer não ia ter uso para ele, ele não queria isso. Ele as tiraria dali de uma maneira traiçoeira. Mas qual é a forma da ovelha reconhecer? É pelo ouvido. É pelo ouvido. E muitas vezes as ovelhas de Jesus, elas serão libertas dos perigos desse mundo pelo ouvido. Tudo aquilo que nós ouvimos e que traz o nome de Deus consigo, nós precisamos ouvir direito. Nós precisamos prestar mais atenção. Será que este que está falando em nome de Jesus, em nome de Deus, está sendo usado pelo nosso bom pastor? Será que a voz dele é o cajado do bom pastor? Ou será que ele é o lobo que está imitando a voz do nosso pastor, querendo nos enganar, nos levando para outro caminho, para a gente comer de uma grama, de um pasto que vai nos fazer mal, para a gente beber de uma água que talvez esteja envenenada e talvez ele queira destruir a nossa vida, roubar a nossa carne e nos tratar mal. É nesse sentido que Jesus diz que muitos já vieram e viriam no lugar dele e no nome dele, pregando em nome dele, somente para ser instrumentos do diabo, que veio a esse mundo, como ele disse aqui, para matar, roubar e destruir. E nós precisamos estar atentos àqueles que falam em nome de Deus, mas somente estão aí pregando para matar a fé das pessoas, para roubar essas pessoas, para destruir a vida delas, vida espiritual. Tirar a carne delas, tirar a lã delas, tirar o dinheiro delas, tirar a paz delas, uma vez que prometem coisas a elas, curas, milagres que nunca acontecem. Destroem a vida, destroem a esperança e ainda colocam o peso da responsabilidade sobre elas, dizendo que foram elas que não tiveram fé. Esses homens são instrumentos do diabo que foram colocados no meio do povo de Deus, como Jesus coloca aqui, no meio das minhas ovelhas, para matar essas ovelhas, para roubar essas ovelhas, para destruir a vida delas, assim como o diabo faz desde o início. Mas se elas ouvirem sempre a minha voz, elas nunca se enganarão com relação à porta certa na qual elas têm que entrar. Porque as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. E elas só vão atrás daqueles que são minha voz. Aqueles que são minha boca. Aqueles cujas palavras são o meu cajado, que as conduz para cima ou para baixo. Aqueles homens, pastores, missionários, homens ou mulheres de Deus que ao falarem a meu respeito, as minhas ovelhas reconhecem, é Deus que está falando com a gente. E essas pessoas são conduzidas para um bom lugar, porque reconhecem que não são as palavras daquele homem, são as palavras de Jesus na boca dele. Agora, quando são lobos, quando são anticristos, quando são homens possuídos por demônios, então as ovelhas precisam ficar muito atentas. Mas, como eu disse há pouco, nós fomos chamados por Jesus de ovelhas. E ovelhas são animais dóceis, simples e muitas vezes bobos, porque nós somos assim. Nós somos simples, dóceis e bobos. Dóceis no sentido do ladrão. Você pode dizer, não, eu não sou bobo não. Se o ladrão vier, eu não baixo a cabeça não. Mas espiritualmente você baixa a cabeça sim. A gente é dócil diante do ladrão espiritual. É o político que fala de Deus, é o pastor que fala de Deus, é o padre que fala de Deus, é o vizinho que fala de Deus, é o fulano, a fulana que fala de Deus. E a gente fala, nossa, falou de Deus, amém. Amém coisa nenhuma. E se for um ladrão? Você está baixando a cabeça, está vendo como você é dócil? Você não está prestando atenção para ver se tudo o que se fala e o que se diz, os frutos daquela vida, testemunham para a realidade de alguém cujas palavras são um cajado de Jesus para guiar a sua vida. Entenda, se você não entrar pelo caminho que é Jesus, pelas palavras dele, você nunca obterá as promessas do versículo 10, do capítulo 10. Quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância e vida plena. Nós só saberemos o que é vida em abundância, vida plena, quando entrarmos pela verdadeira porta, quando nos alimentarmos da verdadeira, do verdadeiro pastor, das palavras dele. Quando nós abrirmos os nossos ouvidos e afinarmos os nossos ouvidos e limparmos os nossos ouvidos para que nós saibamos discernir claramente quando é Deus falando e quando é alguém usando o nome de Deus em vão para poder tirar algum proveito da nossa boa fé.
que nós não sejamos enganados, que nós sejamos ovelhas atentas, obedientes, atenciosas, que dia após dia limpam seus ouvidos, afinam a sua capacidade de reconhecimento daquela que é a voz do bom pastor, para que nós não percamos o nosso tempo nesse mundo, indo atrás de outras vozes, e também para que nós não nos deixemos enganar pelo ladrão e não deixemos de reconhecer aquele que é a porta através da qual nós encontraremos a vida abundante. Ele tem isso para nos dar. E tudo que nós precisamos fazer é afinarmos o nosso ouvido para a sua santa palavra. Ele tem tudo para nos dar, mas nós precisamos ouvir bem. Você está ouvindo bem? Que nesse dia especial você possa buscar mais da palavra de Deus por meio de homens de Deus que querem pregar a palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe e te dê um excelente domingo.